Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Relações Públicas Cristina Mendes. A gente fala do evento. Quando se fala a gente estava falando do tempo, a gente falou de um momento de ser curto, né? Pode passar a impressão de uma pessoa não estava preparada, como você... longo demais. O que é que causa para um evento em termos de organização, uma vez que tem roteiro, discursos longos demais? É bem complexo, Wendel, porque você tem uma programação de horário. Como você falou, infelizmente aqui em Alagoas, por uma questão de cultura mesmo, as pessoas, até o próprio público, como eu falava para você nos bastidores, costuma chegar atrasado. E principalmente quando o evento é noturno, isso fica bem mais difícil, porque a gente sabe que quanto mais tarde sair, fica até complicado a questão de transporte, etc. Então, o que ocorre? Quando o discurso é longo, a gente acaba diminuindo outras etapas para tentar compensar. Mas o ideal mesmo é que a gente consiga fazer com que aquela pessoa que está se pronunciando, ela entenda que aquele discurso dela precisa ser curto, no máximo médio, mas que ela entenda que tem um tempo, né? A gente mostra aquela programação para ela, para que a gente tente evitar o máximo possível. Quando isso não acontece, infelizmente, aquelas pessoas que realmente querem se alongar no discurso, a gente acaba tendo que realmente improvisar. Então, o que é que eu vou diminuir? O tempo do coffee break, às vezes a gente joga muito para isso, o tempo do coffee break, do coquetel, enfim, a gente vai buscar uma solução que seja a mais adequada possível para aquele tipo de evento. Quando se pensa nisso, há algum tipo de estratégia para se cortar o principal do evento? Por exemplo, você tem ali a programação, ele vai... já se tem um tempo maior, você dá 5 para a pessoa, o principal geralmente já ganha 10, 15, 20, e já está com meia hora. Você já fez todo tipo de sinal. O que é que faz? Atira nele, sequestra a mãe? O que é que faz? Em alguns estados, Wendel, a cerimonialista tem autonomia para desligar o microfone, certo? E aqui em Alagoas, a gente não tem o hábito de fazer isso por conta que as pessoas têm muita preocupação com essas relações que se mantêm entre essas autoridades. Graças a Deus, a gente consegue, até hoje, né, durante 10 anos que eu trabalho na área de eventos, a gente conseguiu já conter, né? Eu não posso citar nomes, lógico, por uma questão ética, mas assim, a gente tem aquelas autoridades que a gente conhece já, que elas sempre são as que falam realmente bem mais do que o tempo estipulado. Então, essas autoridades já conversam bem antes, tem todo um cuidado, porque eu acho até uma falta de educação a gente cortar um discurso daquela autoridade, né? A gente sabe que tem temas que motivam, tem pessoas que, como você falou, é por uma questão apenas de vaidade, né? A gente sabe que em todo lugar vai ter aquelas pessoas que querem aparecer, mas tem aquelas pessoas que também às vezes se alongam por conta da emoção, se alongam porque realmente também tem muito conteúdo. Às vezes ele não foi convidado para ser um palestrante daquele evento que ele é autoridade, mas que ele possui conteúdo sobre aquilo, a gente também tem que aprender a respeitar. E o público, a gente tem que também perceber o público. Às vezes aquele discurso é longo, mas ele está atraindo o público. E aí você percebe, você combina naquele momento de uma forma discreta com os realizadores do evento para ver o que é que eles querem que façam. Mas até hoje, realmente aqui em Alagoas, desligar o microfone não é algo comum. É feito realmente a gente chegar próximo, olha, temos uma programação, para relembrar, de uma forma bem discreta. Mas assim, desligar o microfone já aconteceu de um evento, uma autoridade está se alongando e, coincidentemente, tem um problema técnico de energia, falta energia, sim, mas tinha gerador no local. Pareceu até que foi de propósito, parecia que nós havíamos desligado, mas não foi. Foi realmente que naquela região do centro de convenções onde era o evento, houve uma queda e teve aquele tempo do gerador ser ativado. Quando se pensa nesse sentido, é comum também que o cerimonialista tenha que citar quem está presente ao evento. O quanto esse rito é importante? Olha, esse rito do registro de presença, ele faz parte do protocolo de cerimonial, tá? Então, isso nos orienta a ser feito. No entanto, o que é que hoje, a gente até foi essa discussão que nós tivemos no Rio há alguns dias, a gente esteve lá, faz uma semana mais ou menos, 10 dias, e nós conversávamos sobre isso. Por quê? Tem eventos, principalmente quando se trata de instituições públicas, onde se tem muitas autoridades e todas querem ser citadas. Então, já tive evento, por exemplo, que tinham 200 autoridades. Eu tive uma solenidade de posse de Procurador-Geral de Justiça que tinham bem mais que 200 autoridades. Então o público era de 500 pessoas, mas já metade eram de autoridades. E aí o que ocorre? Então, a gente cita a instituição.
Tá? A gente orienta a citar a instituição e a gente já explica, o mestre de cerimônia vai ter que explicar. A gente faz um texto de forma generalizada, ele chama a presença de profissionais das mais diversas áreas, autoridade dos 3 poderes, e a gente faz aquele texto generalizado e às vezes dá até para citar a instituição, porque muitas vezes tem 100 autoridades da mesma instituição, e aí é possível. E aí pega e registra apenas, se não compor a mesa, aquela autarquia daquela instituição. Por exemplo, a Assembleia Legislativa registraria do presidente da Assembleia, que na realidade ele é uma autoridade que sempre deve compor a mesa porque faz parte de um dos poderes. Mas eu só citei, por exemplo, de uma outra instituição, tipo Controladoria Geral da União, se registraria a presença do superintendente de lá, que é a maior autoridade. É um pecado em membros iguais citar um e deixar de citar os outros 5 que apareceram? Se você citou a maior autoridade, não. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, Wendel, é claro, e assim, eu até peço aos meus colegas cerimonialistas que entendam, não sofram por isso, porque alguns sofrem, porque aquele que não foi citado vai acabar reclamando. Então, você vai dizer, olha, você vai ter que saber se comunicar. Você vai dizer, olha, a minha intenção era poder citar todos, mas o evento, ele tem um tempo. Então, nós conversamos com os realizadores do evento e eles optaram por apenas nominar a maior autoridade. A tecnologia está do lado do cerimonialista? Sempre. A tecnologia, ela hoje é fundamental e é um diferencial, tá? Então, além de você trabalhar usando as mídias sociais, você pode fazer transmissão ao vivo do seu evento. Você pode, por exemplo, as pessoas estão entrando naquele evento, tem um aplicativo que ela deu um check-in, ela ganha um desconto, ela ganha um brinde, ela ganha um bônus, enfim. Há várias formas de se utilizar a tecnologia. Uma forma que é bem favorável para eventos dos mais simples aos maiores, eu estava até raciocinando sobre isso, eu vou ter um evento agora para 800 pessoas. Só que o recurso nosso está bem escasso para esse evento. A gente tem essa dificuldade que depois eu posso adentrar melhor sobre esse assunto, que é a questão da captação de recursos. Mas voltando à sua pergunta, o que acontece? Uma boa facilitação para o evento, Wendel, é a questão do sistema de cadastro, a inscrição online. A tecnologia ajuda muito você, porque antigamente como é que era feito? A associação X está realizando aquele evento, as pessoas teriam que ir até lá para fazer a inscrição. Hoje, a gente tem, há muito tempo, a gente já tem a questão online, que a gente pode conceder desconto a quem indica, brincar nas mídias sociais, fazer interação entre o site, entre outras ferramentas como Facebook, Twitter, Instagram. E, além disso, facilita na hora até da identificação, da impressão dos crachás. Então, a gente tem sistemas específicos que já imprime tudo em ordem alfabética, que facilita na hora do credenciamento. Por quê? Eventos com público com mais de 100 pessoas, por exemplo, ele exige bastante pessoas para se trabalhar, cerimonialista, recepcionista, toda uma infraestrutura, recursos humanos e também tecnológicos. Falando nessa parte de não mais de pré-organização, mas durante o evento, você falou de 100 pessoas, tem geralmente em grandes eventos com mais de 100 pessoas, você tem imprensa, você tem congressista, conferencista, tem de tudo. Como é separar isso, muitas vezes, quando você tem a questão da inscrição para ser organizada e sempre uma influência política, seja lá se o evento for político, se for privado, você sempre tem alguém que vai entrar, botar a imprensa para entrar como congressista, alguma coisa sempre vai ser feita no Brasil, é assim. Como dar conta disso? Como estratégia de atuação cerimonial, porque esses casos são comuns realmente, é um assunto bem interessante que você tocou, a gente sempre deixa aqueles locais reservados. Por exemplo, eu tenho um evento que é para 500 pessoas num auditório lá do Centro de Convenções. Então, eu só vou fazer a inscrição de 450, porque eu sei que 50 vão ser para essas pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas se esse evento teve mais demanda, como já aconteceu, teve um evento que 565 pessoas queriam participar, o evento sendo para 500 e que tinha esses convidados especiais que surgem. E aí a gente tem que ter essa consciência de ou buscar cadeiras a mais ou trocar para um espaço maior. É uma coisa até do pré-evento, a gente ter essa ciência no pré-evento, por exemplo, qual o perfil do público, quem poderá surgir, enfim, a gente tem que raciocinar tudo que pode acontecer naquele evento, desde o pré, porque durante o evento, que a gente chama de trans, durante esse período a gente já vai saber como lidar com isso. Então, eu estava falando para você há pouco que eu vou ter um evento agora que é para 800 pessoas. Então, o que acontece? Era para ser para mais de 800. Só que aí a gente já contrata os serviços de buffet, tudo a mais, porque a gente sabe que chegam esses convidados e que é interessante que a gente, por exemplo, os profissionais da imprensa que a gente receba e os políticos
A imprensa porque difunde, os políticos porque também pode ajudar a depender do tema do evento. Por exemplo, na questão da reforma da Previdência, esse evento que eu tive há poucos dias, pode ajudar na disseminação daquilo, voltando contra, enfim, defendendo aquela ideia ou projetando aquele evento de alguma forma. Existem os irrecusáveis no sentido de que cheguei, eu quero entrar? Existe. Porque eu lembro de um episódio, essa pergunta surge porque eu lembro de um episódio de uma reinauguração de um espaço em que o inaugurador desse espaço, 40 anos atrás, foi barrado. É verdade, aqui em Alagoas. Estava se reinaugurando um espaço público em que o criador foi barrado. Existem os irrecusáveis nesse sentido? Como lidar com isso? Cheguei, minha amiga, eu não estou convidado, mas fui eu que construí isso aqui. Olha, é bem complexo. Na realidade, quem está organizando esse evento deve orientar a quem está fazendo a reinauguração que aquele local tem uma história e que aquela pessoa que faz parte da história já é parte do protocolo de cerimonial. Você vai fazer a reinauguração, quem foram os primeiros a realizar essa inauguração, quem participou. Então, eles automaticamente, por uma questão até de correta, de ética, entendeu? Eles deveriam ser convidados, certo? Mas então, chegou no momento, não foi. Não foi convidado, ele precisa entrar. Agora a gente sabe aqui em Alagoas, e eu entendo, até imagino uma situação dessa que já aconteceu em eventos que eu organizei, que, por exemplo, eventos de governos que são de outros políticos que são de partidos diferentes. Então, naquela gestão que é atual, está se fazendo a reinauguração daquele local, só que o gestor antigo ele já tinha feito a inauguração. Então, existe esse conflito político. Eu, sempre que acontece determinada situação, busco orientar para a pessoa que está realizando o evento, explicando, olha, vai ficar chato para você. Você vai estar quebrando uma regra de cerimonial. É muito... falta de educação, enfim. Eu costumo explicar, olha, deixa ele entrar, convide, talvez ele nem apareça, mas convide, porque você mostrou que você é educado, que você é cordial. O senhor, né, geralmente eu trato dessa forma, mas a depender, tem uns que preferem ser chamado de você. E aí ele vai e convida. A gente consegue, eu acho que o cerimonialista ele tem que ter esse poder de dizer, olha, se eu não criar essa situação, se eu não conversar com o meu cliente, eu vou acabar gerando um problema que chama até a atenção da imprensa. Já pensou? Você, como jornalista, percebeu essa dificuldade. Então, você orienta. Se aquela pessoa não quer, de forma alguma, a gente pede para que ele, pelo menos, mande tipo uma carta, dizendo, olha, nós vamos estar reinaugurando, ou que justifique, de alguma forma, o fato de não ter convidado aquela pessoa. Mas o ideal, realmente, a orientação minha como cerimonialista, não só minha, mas de todos os profissionais da área, né? A gente que é relações públicas, tem que tentar buscar manter essas relações boas, positivas. É um outro momento também do pré-evento, né? Imaginar todas essas possibilidades. Com certeza. A gente, por exemplo, eu estou organizando um evento que vai acontecer em novembro, que é da área de engenharia. Então, por exemplo, eu tenho que... Quais são... É de fora esse evento. E aí eu tenho que chegar para o meu cliente e explicar, olha... Aqui nós já temos o clube de engenharia, nós temos o conselho de engenharia, eu tenho que ver tudo que tem na área, as faculdades que tem engenharia, porque eles precisam ser convidados. E de alguma forma, olha, é bom vocês trazer eles para esse evento, se não for como apoiador, como parceiro, como convidados, se quiser ceder o espaço para eles na mesa. Então, o cerimonialista deve ter esse cuidado, deve ter essa atenção. Tudo tem que ter plano B? Tem que ter plano B para tudo. Plano B, plano C, eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar do A até o D, se possível até o E. Não apenas o plano B. Pois bem, a gente vai para o nosso segundo intervalo, nós voltamos já, estamos aqui com Cristina Mendes, Relações Públicas, o Ponto de Vista volta já.